BPC e LOAS é a mesma coisa ou são coisas distintas? O BPC, ele é uma aposentadoria ou ele é um benefício de prestação continuada que pode ser cancelado e suspenso a qualquer momento? Olá, sejam todos bem-vindos ao Vancastro Jurídicos. Hoje nós vamos ter uma aula especial sobre a Lei Orgânica da Assistência Social que instituiu o BPC, que é um benefício, um direito para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. Nessa aula em especial, vamos falar dos requisitos, concessões, características, dos beneficiários, do grupo familiar. Vamos falar das novidades, das mudanças. Bora lá, pessoal? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vancastro, de Direito Processual do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Sou advogada trabalhista civil e previdenciário. E hoje essa aula é muito especial, porque hoje nós vamos falar tudinho sobre o BPC. E se eu esquecer de alguma coisa que você queira saber, que não ficou claro nessa aula, você pode estar perguntando aqui nos comentários, tá? Que depois eu respondo com o maior amor e carinho. Vamos lá, pessoal? Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, que foi instituída, entrou em vigor em 1993, que é a Lei 8.742, ela dá esse direito aí, né, o benefício de prestação continuada, com o valor de um salário mínimo mensal, que é o salário vigente, né, para as pessoas idosas e para as pessoas deficientes que não têm condições de se sustentar e que não tenha um familiar para sustentá-la também. Então, esses requisitos têm que ser comprovados, né, pessoal? A pessoa idosa, tanto a pessoa idosa quanto a pessoa com deficiência, ela tem que estar cadastrada, isso é obrigatório, requisito obrigatório. Ela tem que estar cadastrada no CRAS do seu bairro, do seu município. Tem que ter o CARD único, ele tem que estar inscrito no CARD único. Ela tem que estar inscrita no CRAS, ter o CARD único atualizado, gente. Qualquer pessoa que precise de benefício da assistência social, ela tem por obrigação de manter o seu cadastro no CRAS atualizado, gente. E esse atualizado, a lei exige que seja no mínimo de 2 anos, tá? 2 anos para frente. Então, a pessoa, ela pode ter o benefício dela, ela está recebendo, mas ela pode ter o benefício suspenso, cancelado. Então, ela tem que estar sempre ali, mantendo esse cadastro atualizado, porque tudo que ela for pedir ou fazer movimentação no seu benefício, o primeiro requisito obrigatório é a atualização no seu cadastro único, no seu CARD único, ok? Então, a pessoa idosa, ela tem que ser maior de 65 anos, ela tem que ter 65 anos ou mais, ela tem que estar inscrita ela tem que ter o CARD único, está inscrito no CRAS, com seu cadastro atualizado. Ela tem que comprovar que ela não tem como se sustentar, que não tem nenhum familiar que possa sustentá-la. Por que a lei exige isso, pessoal? Porque tem pessoas idosas ou pessoas deficientes que elas não têm como se sustentar, mas ela tem um filho que às vezes é empresário, tem recurso financeiro, ela tem um enteado que ela criou, que tem recurso financeiro, que tem condições de cuidar dela. E lá no artigo 229 da Constituição Federal, está explícito que o filho maior, que tem recursos, ele tem obrigação de cuidar dos pais na velhice. O filho maior tem obrigação de cuidar dos pais na velhice. E também lá no Estatuto do Idoso também está dizendo que os filhos maiores com recursos têm obrigação de cuidar dos pais na velhice. Aí tem pessoas que podem falar assim: ah, mas eu fui abandonado, eu fui criado por terceiros,
eu fui negligenciado, eu fui abusado, enfim, tantas outras coisas que a gente escuta, né, que infelizmente é a realidade da vida. Mas a lei, gente, a lei não obriga nenhum filho a amar os pais. A lei obriga o filho a cuidar dos pais, financeiramente falando. Então, se esse filho, esse parente próximo, ele comprovar na justiça que ele não tem essa obrigação, que ele não, porque ele não teve contato, não foi criado pelos pais, enfim, se for comprovado na justiça e ficar desvinculado esta obrigação, aí sim esse idoso, esse deficiente vai ser contemplado pelo BPC. Mas ele tem que comprovar que além dele não ter recursos, porque ele não contribuiu também com a Previdência, não pode se aposentar, então ele precisa dessa ajuda aí, desse benefício para a sua subsistência, né? Então, e no caso isso falando no caso do idoso, o deficiente, a deficiência dele, pessoal, que pode ser de natureza física, mental, sensorial ou intelectual, ela não pode ser uma deficiência de natureza transitória, ela tem que ser uma deficiência, gente, de caráter de natureza plena e efetiva. Não precisa ser uma deficiência de nascença, mas ela também não pode ser uma deficiência transitória, porque essa pessoa ela tem que estar com a sua incapacidade laborativa reduzida, de maneira plena e efetiva, de maneira que, comparado com outras pessoas que trabalham na sua mesma função, ela comparada com outras pessoas, ela não tem condições de trabalhar. Então, no caso da pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, pessoal, ela pode ser qualquer idade, tá? Diferente do idoso que tem que ter no mínimo 65 anos. O que eu estou falando aqui é no caso da pessoa com deficiência, que ela adquiriu uma deficiência há pouco tempo. Então, ela tem que ter no mínimo 2 anos de incapacidade laborativa. Ela tem que ter no mínimo 2 anos que ela está com esse problema, que a está incapacitando de trabalhar. Então, ela tem que comprovar através de laudos, né? Laudos médicos, perícia, para poder tá adquirindo aí o BPC. Então, não precisa ser a deficiência dela de caráter grave ou moderado, mas tem que ser de maneira plena e efetiva, ok? O deficiente também tem que estar inscrito no CARD único, no CRAS, cadastro atualizado. Quando ele for passar pela perícia, né, se ele for acompanhado do seu representante legal, todos têm que estar com o documento com foto, laudos médicos, tudo isso daí tem que ser levado lá na hora da perícia médica, obviamente, né? Quem que pode estar fazendo esse pedido? Não precisa ser especificamente o requerente, pode ser um seu representante legal, pode ser um familiar, pode ser um advogado. Por falar em advogado, gente, o BPC não exige advogado para concessão. Você não precisa ter um advogado para você conseguir o benefício. Você pode estar conseguindo diretamente no CRAS aí do seu bairro, do seu município. Você pode estar conseguindo diretamente pelo telefone 135. Você pode estar conseguindo fazer o seu requerimento pelo site do governo federal, lá no meu aplicativo, meu INSS. Quando que precisa de um advogado? Quando você tem necessidades mais complexas. Por exemplo, seu benefício já foi negado, você não sabe como recorrer, você não sabe o que fazer, a sua deficiência não foi reconhecida pelo INSS. Então, nesses casos, gente, você vai precisar de um advogado, de preferência um advogado previdenciarista, que vai saber te instruir aí da maneira correta. Mas, regra geral, não precisa de advogado. Gente, eu peço desculpa que as minhas cachorras estão se matando aqui na frente, latindo muito. Eu acho que vai sair eco aqui dos latidos. Eu já peço desculpa porque eu não vou interferir a aula por causa dos latidos das minhas bichinhas, gente.
Então, voltando aqui para a nossa aula, o que eu estava falando mesmo? Agora deu até um branco. Então, falando da deficiência, né, que ela não pode ser de caráter temporário. Agora nós vamos falar das pessoas que podem estar fazendo esse requerimento, né? Pode ser o próprio requerente do benefício, pode ser o seu representante legal e pode ser diretamente no CRAS, no site do governo federal, no aplicativo do meu INSS, pelo telefone 135, advogado só em necessidades específicas, como eu já falei. E o que mais que nós vamos falar, gente? Vamos falar das pessoas que a lei considera como grupo familiar para a soma da renda familiar, que tem o limite, né? No caso aqui, para a concessão do BPC, a lei considera 1/4 de salário mínimo por pessoa do grupo familiar. Então, é 1/4 do salário mínimo vigente. Hoje o nosso salário mínimo está 1.621, correto? Então, 1/4 do salário mínimo, a gente vai dividir o salário mínimo por 4. Então, se nós dividirmos 1.621 por 4, vai dar o valor de R$ 405,25. Esse valor de R$ 405,25 é o valor da renda máxima por cabeça do grupo familiar. Não pode ser mais do que isso, pode ser ou inferior ou igual. E como que a gente faz essa divisão, essa conta, né, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui de uma família que tem 5 pessoas no grupo familiar. Então, ali dentro daquela casa, embaixo do mesmo teto, mora uma família de 5 pessoas. E ali tem o pai, a mãe e 3 filhos. Então, nós vamos somar a renda dessas 5 pessoas e depois nós vamos dividir o total dessa renda por 5 pessoas. Então, vamos dividir esse valor total da renda por 5, para a gente ver quanto que vai dar. Então, digamos que o pai receba ali um salário inferior ao salário mínimo. Então, digamos que o pai receba R$ 1.200 por mês. A mãe não trabalha, os 2 filhos menores não trabalham e a filha trabalha. Então, ele tem 3 filhos, tem uma filha maior, solteira, que mora com eles, 2 filhos menores e a esposa não trabalha. Então, ele recebe R$ 1.200. Digamos que essa filha seja diarista e ela trabalha em 4 casas, então ela recebe R$ 100 por cada faxina que ela faz. Então, ela faz 4 faxinas, 4 diárias por mês. Ela recebe R$ 400. Então, nós vamos somar a renda toda dessa família, R$ 400 da filha, R$ 1.200 do pai. Então, vai dar R$ 1.600, certo? Vamos fazer a soma aqui de R$ 1.600, que é a soma total dessa família, dividida por 5, que são 5 membros nessa família, certo? Então, vai dar aqui, pessoal, 1.600 dividido por 5, vai dar uma renda de R$ 320 por cabeça, porque a gente tem que pegar a renda total da família, do grupo familiar, e dividir pela quantidade de membros que moram ali, que fazem parte daquele grupo familiar. Então, aqui nós demos esse exemplo de uma família de 5 pessoas, dividimos a renda deles total de 1.600 por 5, vai dar 320 por cabeça. Então, como a lei exige que na divisão da renda total da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, que é o valor de R$ 405,25 hoje no nosso salário mínimo vigente. Então, essa família do exemplo aqui, que é 320 por cabeça, está dentro, porque está abaixo do que a lei exige, que é 1/4 do salário mínimo, do valor de R$ 405,25. Então, acho que deu para entender, né? Junta toda a renda de toda a família e divide pelo número de grupo familiar.
Cada cabeça ali, cada pessoa que foi dividida aquele valor não pode ultrapassar o valor de 1/4 do salário mínimo. E existe uma exceção para essa regra? Existe. Nós, do direito, sabemos que toda regra tem a sua exceção, né, pessoal? Qual que é essa exceção? Por exemplo, uma família que ela tem esse idoso, esse deficiente, que além de não ter condições de sustentar, nem tem nenhum familiar que possa sustentá-lo, ele precisa do BPC, e além do BPC, ele precisa de cuidados diários, ele usa medicação que não é fornecida pelo SUS, ele usa fraldas, ele tem que ter alimentação prescrita por ordem médica. Então, juntando todos esses requisitos, essas necessidades, então, nesse caso, a lei pode considerar que como os gastos dessa pessoa que precisa do BPC é além do normal, porque essa pessoa tem cuidados extras, ela é uma pessoa que ela precisa de cuidados de terceiros, de medicação, de fralda. Então, nesse caso, a lei pode considerar até meio salário mínimo por cabeça de renda bruta mensal do grupo familiar. Mas é claro que cada caso será analisado. Mas esse é um exemplo de uma exceção à regra geral, que é de 1/4 de salário mínimo. O STF considerou que, nesses casos, existe essa exceção que pode ser considerado, vai ser analisado cada caso concreto de cada família, pode ser considerado aí um valor elevado, desde que comprovado, né? Enfim, falamos agora da renda mensal, né? Bruta. O que é a renda mensal bruta, pessoal? Para quem não sabe a diferença. A renda mensal bruta é o salário integral de cada membro familiar. Por exemplo, quando uma pessoa trabalha numa empresa, quando ela recebe o contra-cheque dela, vem especificado ali no contra-cheque, né, o salário bruto mensal sem o desconto. Depois vai fazendo os descontos, né, e aí o que sobrou lá embaixo é o salário líquido. Então, no caso da soma ali da renda mensal bruta da família, é tudo que eles ganham na integralidade sem os descontos, ok? No caso do deficiente também tem que ter algumas regras são as mesmas, tem que estar inscrito no CAD único. As suas incapacidades têm que ser de maneira plena e efetiva, né? Como eu já falei, não pode ser de caráter transitório. Que mais? Quem são, pessoal? Quem que a lei considera? Quem são as pessoas que a lei considera como grupo familiar para a soma da renda per capita? Essas pessoas são consideradas o próprio cônjuge, aliás, o próprio requerente, né? O próprio requerente do benefício, que pode ser o idoso ou o deficiente, o cônjuge ou o companheiro, os pais, né? Porque às vezes a pessoa é idosa, mas ela mora com os pais mais idosos ainda. O deficiente mora, né, com os pais, enfim, os pais, a madrasta, o padrasto, os irmãos, filhos e enteados. Gente, esses irmãos, filhos e enteados só se enquadram os solteiros, porque os casados, né, pessoal, eles já têm as famílias deles para sustentar, então a renda dele não pode ser somada ali com os demais grupos da família. Então, esses irmãos, filhos e enteados são considerados quando eles são solteiros. Então, a renda deles, no caso dos solteiros, é computada. E os menores, eles são considerados os netos sobre tutela. Quem são esses netos sobre tutela, pessoal? São os netos, pessoal, que estão sob guarda judicial dos avós, do beneficiário, da pessoa que está pedindo o BPC. Então, se
esses netos, eles estão ali sob guarda judicial dos avós, e esses netos menores que estão tutelados, eles recebem, eles trabalham e têm renda, essa renda também vai ser somada ali para a soma total da renda per capita, ok? No caso, apenas dos netos menores tutelados. Então, esse aqui é o rol das pessoas que a lei considera como grupo familiar. O que mais que a gente não falou? Vamos falar agora de algumas mudanças que teve com a lei 15.077 de 2024, que teve algumas alterações aqui na concessão do BPC. Por exemplo, a partir desta lei agora de 2024, é obrigatório a coleta biométrica, tanto para a concessão do BPC como para a manutenção do BPC. É obrigatório a coleta biométrica. Então, tem que fazer ali a biometria. A pessoa que vai fazer o pedido, né? Vai fazer o requerimento ali do BPC, ela vai obrigatoriamente fazer a sua coleta biométrica, por causa das fraudes, né, pessoal? Então, eles vão ali fechando o funil por necessidade. Os nossos legisladores têm que ir fechando o funil por causa das fraudes. Outra mudança, gente, os menores, as pessoas com idade inferior a 65 anos, no caso dos PCD, as pessoas com deficiência, elas têm que fazer um registro agora, a partir desta lei também, que foi essa alteração aí da lei 15.077 de 2024, uma das mudanças é que as pessoas com idade inferior a 65 anos, elas têm que fazer o registro da sua enfermidade, da sua deficiência lá no CID. O que é esse CID, gente? É aonde vai ser feito o registro, que não é nada mais, nada menos que a avaliação da deficiência e classificação da deficiência. Então, é uma avaliação da deficiência e classificação internacional da doença, que é um registro que a pessoa vai ter que ter esse registro ali para controle do BPC, ok? Então, assim que fazer algumas mudanças aqui. Outra coisa que acho que eu não falei, das rendas que não computa, né? Das rendas que não conta ali para a concessão do BPC, as rendas que não são somadas. Quais são essas rendas, pessoal? São as rendas de caráter transitório, que não é renda permanente. Por exemplo, o Bolsa Família, o Auxílio Inclusão PCD, um outro BPC que um outro idoso ou um outro deficiente da mesma família já receba. Então, esses benefícios de origem assistencial, que já vem da assistência social, esse benefício que a família já recebe, eles não são computados para a renda total mensal bruta, para a renda bruta per capita, né, que fala que é a renda lá que vai ser somada e dividida por cabeça. Essas rendas de caráter transitório ou de outros benefícios que já vêm da assistência social, elas não são computadas. O que mais que nós não falamos? A gente não falou dos projetos de lei, né? Acho que eu não falei dos projetos de lei. Tem 2 projetos de lei tramitando, um no Senado Federal, que foi instituído pelo nosso senador Romário, e o outro projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados, que eu não me lembro agora o nome da deputada, que é uma abençoada aí, que eu não lembro o nome dela, muito abençoada, que eles estão querendo incorporar aí, fazer um adicional dos 25%, incorporar o adicional dos 25%, pessoal, que é um benefício para as pessoas que são aposentadas por incapacidade permanente, que são os antigos aposentados da antiga lei de
como que é o nome? Da antiga lei de aposentadoria por invalidez, lá do artigo 45 da Lei 8.213 de 1991. Então, lá no artigo 45 dessa lei, fala desse adicional de 25% para os aposentados por incapacidade permanente, que que tem essa necessidade aí de cuidados contínuos, né? De cuidadores, de enfermeiros, que usam medicação não fornecidas pelo SUS. Então, como os beneficiários do BPC não é uma aposentadoria, porque não é de caráter contributivo, né? É um auxílio do governo, então não é uma aposentadoria. Então, o BPC, as pessoas que recebem BPC não têm 13º e também não tem esse adicional de 25%. Mas muitos idosos e muitos deficientes, além da sua necessidade de subsistência, eles têm necessidades extras, como uso de fraldas contínuo, medicação contínua que não é fornecida pelo SUS, né? Cuidados de terceiro, como enfermeiros e cuidadores. E é uma necessidade extrema. Então, esses dois projetos de lei que está tramitando, um do Senado Federal, o outro na Câmara dos Deputados, é para que seja incorporado aí esse adicional de 25% para essas pessoas que recebem o BPC, que tem essas necessidades de cuidados contínuos para essas despesas extras. Então, essa é a novidade boa, né? A gente vai ficar na torcida, em oração, para que sejam aprovados esse projeto de lei, para que seja também recebido esses benefícios para essas pessoas que precisam tanto, né? Pessoal, essa foi a aula de hoje, especialmente sobre o BPC, que é um benefício instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social, entre tantos, né? Nós falamos sobre o BPC hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido aí de grande aprendizado para quem está estudando para concurso público ou para a OAB, para quem está requerendo, né? Precisava dessas informações aí para estar fazendo requerimento do BPC para um familiar, para um amigo, para uma pessoa necessitada, ou para você mesmo que está me assistindo. Então, se você conhece alguém que precisa dessas informações também, manda esse vídeo para elas, tá bom? E comenta, curte, compartilha aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para mais pessoas que precisam dessas informações. Não vamos ser egoístas, vamos compartilhar as bênçãos, né, pessoal? Gente, muito obrigada mesmo para você que ficou até aqui comigo nessa aula, aí, quase meia hora de aula. Perdoa os latidos das minhas bichinhas. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim o nosso Criador nos permitir. Abraços!